A Vivani é um nome fantasia para uma empresa que já tem 26 anos, né, 26 de Sim. existência, tô fazendo a É. conta. Então, assim, o nome oficial da Vivani é Babler, né, Babler Administração de Áreas de Lazer, uma empresa que surgiu em junho de 1997. Eu estava, na época, né, prestando vestibular para começar a faculdade, e eu me lembro que meu pai tinha acabado de se aposentar numa multinacional, depois de 40 anos de empresa, estava empreendendo, acho que isso é importante dizer, eu venho de uma família que era muito empreendedora, então meus pais tiveram comércio, minha mãe dona de casa foi trabalhar fora, adquiriu uma loja, e aí, é bom mencionar isso, né, na época minha mãe foi pioneira no mercado plus size, não existia, na região do ABC onde a gente morava, e ela começou a se especializar no mercado plus size e na época, até essa é boa para Dani, falar para Dani, né, que a Dani manja das artes visuais, minha mãe foi a primeira pessoa a criar um mural de fotos, porque ela começou a ter os clientes experimentavam as roupas, ficavam muito bem, e aí ela falava: "Mas você ficou tão bonita, vamos pôr no mural de fotos?". E aí começou a fazer um mural que seria o nosso Instagram de hoje, e as clientes iam, se viam nas fotos, se motivavam, se inspiravam umas nas outras, enfim, eu acho que aquilo da época da minha mãe, assim, era algo que foi muito marcante para mim, né, de eu ver esse processo da minha mãe empreender, né. E meu pai, né, saiu dessa multinacional e ficou um tempo trabalhando, abriu uma pizzaria em sociedade, foi ser técnico do time de futebol do clube, enfim. E a gente estava numa fase em que eu estava ingressando, então, na faculdade, e aí a gente tinha dúvidas até, né, de como ia ser esse processo. Meus irmãos já eram independentes, já pagavam as próprias faculdades, já trabalhavam, e eu estava ainda muito no ninho, né. Enfim, e aí meu pai foi convidado pela mesma multinacional para ele abrir uma empresa para cuidar do clube, né, o clube de funcionários. E nesse clube, meu pai começou apenas administrando essa parte de limpeza, manutenção, da organização do ambiente. Com o passar do tempo, foi tendo, bons resultados e meu pai, muito apaixonado pelo que fazia, dentro de uma empresa que ele entregou a vida e que ele amava, né, ele começou a desenvolver mais ações, então começou a propor atividades de lazer, atividades culturais, passeios, Passeio. atividades esportivas, então ele foi ampliando o leque e o clube, foi ganhando mais robustez, vamos falar assim, porque até então quem frequentava o clube era muito o funcionário da empresa, saía do trabalho, ia lá beber alguma coisa e ir para casa, fazer um churrasco e ir para casa. Quando meu pai começa a ter esse olhar Como um para a todo. família, para o autocuidado, vamos dizer assim, aí ampliou, né, e o leque, e aí as famílias passaram a frequentar mais aquele clube. E assim meu pai atuou durante 22 anos, mais ou menos, pouco menos vai. Não, né, se fizer as contas de trás para É, frente é é menos, dá uns menos. 17 anos ali, mais ou menos uns 17 anos ele teve à frente do clube. E como foi a sua chegada nessa transição da fono, É. trabalhava com saúde mental, e como você chegou até Pois lá? é, eu falo que hoje eu enxergo que parece que foi tudo calculado mesmo, né. Na época, eu tinha acabado de ter um filho, o Léo, e o Léo estava com 1 aninho, minha mãe estava já querendo aposentar da loja, meu pai também, mas ele tinha tanto amor por aquele clube que ele não conseguia, de fato, se desvencilhar, mas ele adoeceu. E aí quando ele adoeceu, teve um processo bem doloroso, né, de, ficar hospitalizado, 50 dias numa UTI, a gente
Deus foi maravilhoso, porque a gente encontrou profissionais, assim, fantásticos, acolhedores, engajados, assim, aprendi muito com o médico neurologista de lá, que torcia muito pela recuperação do meu pai, e a gente bateu na trave, né, na hora que achou que ele ia ter alta, inclusive ele ia para o quarto, ele teve um AVC devastador, né, e faleceu. E aí eu digo, né, a minha pior dor hoje é ainda a melhor coisa que me aconteceu em consequência dessa dor, né, que foi a Vivane. Porque o que aconteceu? A Babler, então, né, ficou ali órfã do pai, né, do patrono, e aí a gente se reuniu em família e falou: e agora o que a gente faz? Eu com 2 irmãos, um trabalhando também numa multinacional e o outro com a sua própria empresa. E aí, não dá para eu assumir isso, não tem condição. E aí eu olhei e eu me lembro que, com meu pai internado, eu comecei a ir na empresa para ajudar a despachar, né, as coisas. Eu pedi demissão do CAPS, né, naquela ocasião, meu pai internado, então eu me desliguei. Como o Léo era pequeno, a minha intenção era procurar emprego mais perto de casa, morando em Cotia, mais distante. Então eu falei, dá uma parada, né? Mas vou prestar todo o suporte que ele precisa. Então, enquanto ele esteve internado, eu comecei a ir ao clube. E comecei a conhecer as famílias que estavam ali. E por que eu falo famílias, né? Porque meu pai sempre empregou famílias. Então era marido e esposa. E ainda é assim, né? E ainda é assim. Mas era muito forte isso, né? Ou era primo, irmão, ou marido e mulher. Uhum. E aí, quando eu vi ali, a gente tinha mais ou menos 18 funcionários, né? E aí eu falei, e agora? Eu continuo com isso ou não tem nada a ver com o que eu faço? Nada a ver. Aí eu falei, não, mas são pessoas, eu vou encarar. Não sabia se a empresa ia aceitar também, né, que a gente continuasse prestando esse tipo de serviço, se eles iam ao mercado, enfim, bom. Aí eu fui. E quando eu fui, eu me lembro que foi muito impactante, você mesma fala disso, no velório do meu pai, né? A empresa reuniu as pessoas e foi num sábado, e eles chegavam de ônibus no velório. Então, Realmente, eu comentei com a gente falou disso esses dias, né? uhum. Tava muito cheio, dava pra perceber o quanto ele era querido por muitos, né? Isso, e aí eu falo que a melhor coisa que me aconteceu foi viver o luto do meu pai na empresa, porque daí lá na empresa eu sempre ouvi alguma história do meu pai, assim, ai, seu pai me ajudou Te quando eu fazia estava mal, reviver, né? e aí eu só escutava coisa boa, né? E o luto tem essas fases também, né? Que a gente endeusa a pessoa, mas enfim, mas meu pai realmente deixou um legado muito bonito. E aí eu vivi aquele luto entendendo isso, né? O que a gente vem fazer na vida de fato? E aí você começa a pensar o seu propósito, aquilo que te motiva, aquilo que faz sentido, o que você quer de fato deixar, porque não se trata de levar nada, mas é o que você deixa, né?